Deixem passar quem vai na sua estrada. Deixem passar, deixem passar. Quem vai cheio de noite e de luar, deixem passar e não lhe digam nada. Deixem que vai a pena beber água de sonho a qualquer fonte, ou colher açucena a um jardim que ele lá sabe ali de fronte. Vem da terra de todos onde mora e onde volta depois de amanhecer. Deixem-no, pois, passar agora, que vai cheio de noite e solidão, que vai ser uma estrela no chão, uma estrela no chão. Deixem passar quem vai na sua estrada. Deixem passar, deixem passar. Quem vai cheio de noite e de luar, deixem passar e não lhe digam nada. Deixem passar, deixem passar. Deixem passar e não lhe digam nada. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos hoje aqui de novo, neste maravilhoso domingo, 10 de março, domingo em que nós estamos a celebrar o Domingo de Ramos. E então estamos a acabar o período da Quaresma e a entrar diretamente naquilo que nós chamamos a Semana Santa. Toda a liturgia do Domingo de Ramos nos impulsiona já para o momento em que nós vamos viver de todo este tríduo pascal, de todo este acontecimento que nos narra a história da nossa segunda salvação. Digo segunda, talvez possa parecer um pouco ortodoxo, mas porque a primeira foi a saída, a primeira Páscoa foi a saída
do povo de Israel do Egito, de uma situação de escravidão para uma situação de peregrinação no deserto ao encontro do Deus de Israel, e a segunda Páscoa, que depois se concretiza na plenitude da promessa salvífica de Deus, que é com a vinda do Messias, com Jesus Cristo, que vem dar a sua vida pela humanidade. Jesus Cristo que entra na história de cada homem, faz da história de cada homem a sua história e nos salva com o preço do seu sangue. Então, neste domingo, o grito de ordem que nós ouvimos continuamente dizer é: Hosana, Hosana, Hosana ao Filho de David. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana ao Filho de David. O povo aclama Jesus quando ele entra triunfalmente em Jerusalém, porque as pessoas que já tinham ouvido falar de Jesus vêm ao encontro dele para o aclamar. Então, aquele mestre que eles tinham ouvido dizer que pregava, que curava doentes, agora ele tinha vindo a Jerusalém como um profeta. Mas era Jerusalém que matava os seus profetas. Eu escolhi hoje este cenário, estamos na Fraga da Pena, no concelho de Arganil, este maravilhoso cenário, aqui no meio de água, porque estamos a celebrar um acontecimento que é morte e ao mesmo tempo que é vida, que é morte do Filho de Deus que dá a sua vida voluntariamente para nos salvar, mas que nos purifica pela água do batismo e que nos faz renascer para uma vida nova. A água é sinal de morte para o pecado, de morte para tudo aquilo que é estranho, e é sinal de vida porque nos faz entrar na família de Deus. Por nós, Jesus Cristo deu a vida e começou já no momento em que Ele entrou na nossa carne, no seio da bem-aventurada Virgem Maria. E hoje nós celebramos o momento apoteótico desta entrega. Jesus caminha para o seu destino final. Tanto que Ele diz: nenhum profeta é bem-vindo na sua terra. E Jerusalém é a cidade que mata os profetas. Se Jerusalém é a cidade que mata os profetas, então como é que ela não vai matar o Filho de Deus? Porque aquele povo não entendeu que Jesus estava ali para a salvação da humanidade. Eles esperavam um Messias guerreiro, eles esperavam um Messias bélico, eles esperavam um Messias completamente fora do plano de Deus. Foram eles que construíram a imagem do Messias, porque eles ouviam falar em opressão, eles ouviam falar em libertação e associavam sempre a um estado de escravidão, a um estado de maltrato, um estado de subordinação. Mas a opressão maior que Jesus Cristo nos veio libertar foi da opressão do nosso próprio pecado, a opressão da nossa própria natureza. Então hoje na liturgia de domingo nós ouvimos já como antecipação a leitura da narração da paixão do Senhor. Não a mesma que vamos escutar na Sexta-feira Santa, porque é de São João, tem uma outra teologia, mas aquela que nós escutamos hoje nos introduz neste mistério que nós vamos começar a viver e que nos vai conduzir à grande celebração da Páscoa do Senhor. Então, a partir daqui, nós temos um caminho de celebração bem específico, porque este acontecimento pascal, este ciclo pascal, conduz-nos precisamente a este momento da paixão e da ressurreição do Senhor, que se vive ao longo de tudo aquilo que os mais antigos chamavam a Semana Maior, onde havia imensas tradições, que hoje mais ou menos se foram perdendo. Mas, nesta Semana Maior, nós recordamos todos os mistérios da nossa salvação. Então temos assim como preparação a Segunda-feira Santa, a Terça-feira Santa, a Quarta-feira Santa, que normalmente em muitas dioceses se celebra já a missa crismal, ou seja, o bispo se reúne com o seu presbitério e vai fazer uma celebração especial onde recorda a instituição da Eucaristia e onde vai benzer os santos óleos que depois serão
usados nos batismos que se realizam na vigília pascal. Aí será benzido o santo óleo do batismo, o óleo do crisma e também o óleo da unção dos doentes. Normalmente essa missa está estabelecida para ser na quinta-feira santa de manhã, porque é o dia em que nós celebramos a instituição do sacerdócio na última ceia. Depois, à tarde, nós celebramos a instituição da Eucaristia com a Santa Missa. Mas, para ser mais facilidade e devido às dificuldades pastorais dos tempos presentes, a missa crismal agora costuma ser celebrada numa quarta-feira em que o bispo de uma diocese convive com o seu clero e com os agentes da pastoral dessa mesma diocese. Depois, na quinta-feira santa, como eu já referi, celebramos então a instituição da Eucaristia. Aquele momento em que Jesus se reúne no cenáculo, naquela sala alta, com os seus discípulos, em que ele lhes fala dos acontecimentos que vão surgir nos próximos dias, que ele vai ser entregue à morte, e que entre eles há um traidor, e em que ele institui o memorial eucarístico, em que ele transforma o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, e recomenda aos seus apóstolos que façam isto em memória dele. Ou seja, Jesus Cristo ficou entre nós também como alimento espiritual para nos fortalecer na nossa caminhada cristã. Ao mesmo tempo, é também nesta última ceia em que Jesus Cristo impera, faz imperar no seio dos apóstolos e, consequentemente, em toda a comunidade cristã, na fundação da Igreja, o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E depois, esse amai-vos uns aos outros como eu vos amei, traduz-se no serviço que se faz ao irmão. Por isso é que ele tira as suas vestes, por isso é que ele põe uma toalha à cintura e lava os pés dos seus discípulos. E convida os seus discípulos, sobretudo na pessoa de Pedro, a não pôr resistência a esse serviço que o seu mestre lhes quer prestar. Tanto que Pedro reage e diz: não, Senhor, tu lavares-me os pés a mim? Nunca. Pedro sempre com a sua rebeldia costumeira: não, Senhor, não, tu lavares-me. Então o Senhor lhe diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Será o mesmo que dizer: Pedro, se tu não receberes aquilo que eu tenho para te dar, tu não poderás usufruir daquilo que eu tenho para ser em ti. E é isso que o Senhor também nos diz hoje. Se nós não sairmos do nosso mundo apoteótico para descermos ao nível dos nossos irmãos, para nos colocarmos ao serviço dos próprios, nós também não seremos capazes de acolher este amor que o Senhor tem para nos dar e que nos dá na humildade. Depois desta grande celebração de Quinta-feira Santa, acontece que se desnudam os altares, ou seja, tudo fica despido, o mistério fica escondido por enquanto, porque nesta mesma noite o Senhor vai ser traído, o Senhor vai ser entregue para ser julgado pelas leis dos homens. E perante a lei dos homens, o Senhor vai sempre responder com o amor, vai sempre responder com a verdade. E então temos aqui a grande celebração de já entrar na Sexta-feira Santa. Normalmente em muitos sítios se faz o laudes perene até à meia-noite, ou seja, a adoração do Santíssimo nas igrejas até à meia-noite, e depois recolhe-se o Santíssimo numa procissão, numa capela lateral, e a igreja fica completamente despida para o grande acontecimento da Sexta-feira Santa, onde não há celebração eucarística, há sim a distribuição do pão já consagrado, que está na Sagrada Reserva, mas não há celebração eucarística. O que há é uma celebração em que nós escutamos e vivemos a paixão
do Senhor. A narração, desde que Jesus é entregue nas mãos do Sinédrio até o momento em que ele expira e morre na cruz. Esta celebração de Sexta-feira Santa também tem a componente da adoração à Santa Cruz. Não por ser um pedaço de madeira, não porque é uma cruz, mas sim porque é o lenho que nos deu a vida. Porque através daquele lenho o Senhor entregou a sua vida por nós. E aqui eu gostaria muito de vos recordar que os que estavam presentes olharam para o trespassado. Olharam para o trespassado, que era uma profecia de Isaías que dizia que hão de olhar para o trespassado. E quando se aproximava já a celebração do sábado, os judeus, muito cumpridores do seu ritualismo, quiseram tirar os corpos da cruz e um soldado passou pelo primeiro ladrão e partiu-lhe as pernas para que ele acabasse de morrer. Foi no segundo ladrão e partiu-lhe as pernas também para que ele acabasse de morrer e sufocasse com o fluxo de sangue. Mas quando chegou junto de Jesus, viu que ele já estava morto e, por via das dúvidas, só lhe trespassou o peito com uma lança. E diz a Sagrada Escritura, e diz o apóstolo São João no seu Evangelho, que aquele que viu é que atesta a veracidade destas palavras. Diz que correu sangue e água. Que é isso que acontece quando o sacerdote no altar põe um vinho no cálice e põe um pouco de água, é para significar este último, a linfa da água da vida e a água que purifica e que se mistura e que dá vida à humanidade. Também há uma tradição que diz que naquele momento nasceu a Igreja. Não é? A Igreja nasceu desde que Jesus Cristo nasceu, mas provavelmente nasce com o Espírito Santo. Mas aquele que havia trespassado Jesus proclama: este, na verdade, era Filho de Deus. Depois, alguns homens piedosos que entre o povo judeu pedem o corpo de Jesus a Pilatos para ser sepultado e colocam-no à pressa num túmulo. E aqui nós somos convidados a meditar na morte do Senhor. A esperança daqueles que acompanhavam Jesus se perdia. Parece que afinal nós depositávamos a confiança neste homem e afinal de contas ele morre como o pior dos criminosos. Faz-se silêncio sobre a humanidade. Faz-se silêncio sobre a esperança. E eles fogem a esconder-se no cenáculo com medo dos judeus, porque a partir dali também eles seriam perseguidos. Mas há alguém no meio daquela gente que guarda a esperança. E esse alguém vai ser Maria Madalena, que nós vamos ver no dia depois do sábado, ir ao sepulcro e é testemunha da ressurreição de Cristo. Caríssimos irmãos, estas celebrações da Semana Santa, com que nós começamos hoje no Domingo de Ramos, são um convite para que nós interiorizemos o preço, deixai-me falar assim, o preço que nós custamos ao amor. O preço que nós custamos a Deus, que se deu por amor de nós, que se entregou à morte. É um convite a nós olharmos para aquele que trespassamos com os nossos pecados e a reconhecer naquela ferida, na chaga do peito, realmente este homem é o Filho de Deus que deu a sua vida para nos salvar. E fazer ecoar no nosso coração, cada vez mais e com mais força, este apelo, este mandamento que o Senhor nos dá: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, dando a vida uns pelos outros. O amigo é aquele que dá a vida pelo seu irmão. Com este apelo da misericórdia de Deus também, eu então desejo-vos um bom domingo na paz do Senhor, uma boa vivência na Semana Santa e que nos encontremos aqui exultantes de alegria, radiantes da glória do Senhor, no próximo domingo em que vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Uma boa semana para vós e até ao próximo programa, se Deus quiser.
Crianças, jovens e velhos, cantai ao filho de Davi, sandálias, pomeiro dos tempos. Ele vem, ele vem, ele vem, de olhos plenos de candura, a força dos fracos, o bem, amigos, pão de verdura. Ele vai, ele vai, ele vai. Oh, Sana, oh, Sana, oh, glória, glória a Jesus. Oh, Sana, oh, Sana, oh, Sana, glória, glória a Jesus. A luz derrama ao passar, sua boca tem sede de alguém. De amigos vamos cantar. Ele vai, ele vai, ele vai, braços abertos a chamar, convite